Uma das grandes preocupações do corretor de imóveis diz respeito aos honorários que lhes são devidos na intermediação imobiliária. Mas há situações em que o profissional, depois de atuar efetivamente na negociação, fica sem receber a comissão. Neste primeiro programa de 2017, vamos mostrar o que é preciso fazer para que o profissional não fique no prejuízo e as precauções que devem ser adotadas para que os direitos sejam resguardados. Para abordar o tema, recebemos no programa de hoje o professor e advogado especialista em direito imobiliário, Dr. Fábio Peixoto. Professor, obrigado mais uma vez pela presença. É um prazer recebê-lo aqui na TV Cresce Rio. Da mesma forma, é um prazer voltar ao Cresce Rio. Inicialmente, podemos afirmar que é extremamente importante a elaboração do contrato de corretagem, ajustando os direitos e obrigações do profissional? Sem dúvida, é muito importante o ajuste do contrato de corretagem, tanto para o corretor quanto para o cliente, né? A partir do momento em que o contrato escrito com exclusividade dará segurança tanto ao corretor quanto ao cliente. Então, no contrato escrito com exclusividade, você terá estabelecida a cláusula da remuneração, a cláusula do tempo, né, da opção, a cláusula da questão dos anúncios, né, que vai falar da publicidade, que normalmente é arcada pelo corretor, né? O cliente não tem despesas de publicidade quando coloca um corretor para fazer a intermediação. Então, o contrato de corretagem com exclusividade, ou mesmo que seja sem exclusividade, o contrato escrito, né? Ele é uma garantia para ambas as partes e é também preconizado pelo sistema COFES-CRESSE a existência desse contrato. A nossa lei, o nosso decreto, o nosso Código de Ética Profissional exigem esse contrato. E esse contrato, inclusive, a existência dele é fiscalizado pela fiscalização do CRESSE. Para o corretor, é muito importante que o CRESSE exerça essa fiscalização, porque justifica perante o cliente a exigência de que ele faça o contrato, né? Caso não existisse a fiscalização, o cliente poderia tentar persuadir o corretor a não fazer o contrato, que na realidade, volto a dizer, volto a enfatizar, é o melhor para ambas as partes, cliente e corretor. Quais cláusulas devem ser estabelecidas no acordo contratual para resguardar os direitos do profissional da intermediação imobiliária? As cláusulas que devem constar do contrato, né, são as cláusulas da remuneração. Normalmente a remuneração do corretor é um percentual, né, sobre a venda do imóvel. A cláusula do tempo da opção, né, o tempo que o corretor tem para, em tese, intermediar aquela operação, né? A cláusula referente à publicidade, como eu havia comentado, né? A cláusula da publicidade, que o corretor assume o ônus e a obrigação de implementar essa publicidade, ele faz a publicidade, custeia a publicidade, né? Então essas são as cláusulas básicas do contrato quando ele é instrumentalizado por escrito, que é o que deve ser feito. Professor, explica pra gente quais provas podem ser utilizadas para comprovar o trabalho numa negociação imobiliária. O novo Código de Processo Civil, né, que entrou em vigor, está em vigor desde março de 2016, trouxe uma amplitude de prova muito grande, né? Então, todas as provas lícitas em direito admitidas são possíveis, né? Eu sempre digo que o corretor, principalmente quando ele trabalha sem um instrumento escrito, ou seja, quando ele está trabalhando através de uma contratação verbal, né, o que não é sob o aspecto ético uma atuação correta, mas sob o aspecto civil não é errado, né? Então, principalmente nessa situação, mas mesmo quando ele tem um instrumento de corretagem, um contrato escrito, ele deve buscar se cercar de provas de que ele exerceu a intermediação, né? Então essas provas são
desde dos documentos que ele obtém do cliente, o cliente fornece documentos ao corretor, né? IPTU, escritura, ônus reais, né? Fotos do imóvel, né? Placas que ele coloca de publicidade, ele também deve fotografar. Se ele tem um vídeo do imóvel, também é bom para mostrar que ele foi lá, que ele visitou, que ele fez a vistoria, não é isso? Fotos com pretendentes, ficha de visita, muito importante, um documento que o corretor muitas vezes desleixa, não acha importante, é importantíssimo para provar que aquele pretendente possa vir a ser o futuro comprador, né? Então a ficha de visita, contas de telefone em que ele comprove que trocava telefonemas com o comprador e com o vendedor, né? As benditas selfies que hoje em dia estão tão em voga, né? Também são importantes, né? Na questão da comprovação de que ele fez a intermediação, ou seja, que ele aproximou o comprador do vendedor. Uma novidade é o retorno da pergunta do corretor. Caso você tenha alguma dúvida sobre o mercado imobiliário, documentação, envie um e-mail para o endereço que está aparecendo aqui embaixo na tela. Vamos agora para a pergunta desta edição. Professor Fábio, tomando todos os cuidados que um corretor tem que tomar quando faz uma negociação, quando os honorários não são pagos, como recorrer para receber os honorários? O que nós percebemos é que muitas vezes o corretor, por não ter o contrato escrito, né, e ter cometido, né, portanto, uma infração ética, ou até mesmo por não ter estabelecido no contrato escrito a remuneração, né, o corretor considera que aqueles honorários estão perdidos, né, que ele não tem como receber esses honorários. E, na verdade, a partir do momento em que o corretor teve a incumbência de venda por parte do vendedor, conseguiu aproximar o comprador do vendedor, ou seja, foi ele quem levou o pretendente ao vendedor, né? E também conseguiu o chamado resultado útil da corretagem, né? Que é uma expressão muito importante, né? Resultado útil da corretagem. Se ele tiver esses três elementos, né? O somatório desses três elementos vai fazer com que ele faça jus à comissão, né? E fazendo jus à comissão, se essa comissão, como foi perguntado, não for paga, essa comissão pode ser pleiteada judicialmente. Esse corretor vai constituir advogado e vai buscar, através de uma ação de cobrança de honorários, né, esses honorários que não foram pagos amigavelmente, né? Então essa é a atitude do corretor, buscar a justiça. Professor, uma dúvida muito comum. Quando a negociação imobiliária é realizada diretamente entre as partes, o corretor de imóveis terá direito à remuneração quando por escrito existir autorização com exclusividade? Muitas vezes acontece essa situação que é a mais desagradável possível para o corretor, né? Qual é a situação que eu estou me referindo? O vendedor incumbe o corretor de fazer a intermediação, o corretor consegue o pretendente, que no final das contas vai acabar se tornando o comprador, só que o corretor não consegue o chamado resultado útil da mediação. O que isso significa? Que ele não consegue instrumentalizar um acordo de amarração, né, do negócio entre vendedor e comprador. Então, o corretor não consegue que o negócio, digamos assim, chegue à escritura definitiva, as partes resolvem, por motivos diversos, abrir o negócio, né? Ou, por outro lado, as partes resolvem jogar o corretor para o alto, como se diz no mercado, né? Então eles resolvem se entender diretamente, como foi colocado na pergunta, e aí excluem o corretor, tentam dar o calote, né, na comissão do corretor, e o corretor não conseguiu produzir esse documento. Que documento seria esse, né, para o corretor, né? A escritura definitiva é o melhor dos mundos. É óbvio que se você tem o vendedor, o comprador, e eles comparecem para a escritura que foi intermediada pelo corretor, a comissão é devida, né? Mas, ainda que não haja escritura definitiva, se existir por parte do corretor, se o corretor conseguiu aproximar as partes e conseguiu gerar um sinal confirmatório, que chamam arras confirmatórias, ou conseguiu gerar uma promessa de venda, que inclusive pode ser feita de forma particular nas imobiliárias, né?
Gerado esse documento, isso é considerado resultado útil da corretagem. E ainda que não haja escritura definitiva de compra e venda, a comissão é devida. Então é muito importante que o corretor consiga, a partir do momento em que ele percebeu que comprador e vendedor estão muitíssimo interessados em celebrar o negócio, que ele gere esse documento, o sinal confirmatório, que ele gere a escritura de promessa, né, que é uma escritura que pode ser feita particular, né, ele gere esse documento com a intermediação dele para que ele garanta os honorários. Se simplesmente ele não conseguir gerar esse documento, o risco que acontece é frequente isso acontecer, é a aproximação das partes no sentido de excluir o corretor e excluir o pagamento da comissão de uma forma de incrível má-fé, mas que o mercado constata que existe. Em relação aos imóveis financiados, adquiridos com financiamento, que constituem a maior massa dos imóveis adquiridos atualmente, né, é muito importante que o corretor só faça as arras confirmatórias, o sinal confirmatório, após a aprovação do financiamento pelo banco. Né? Colegas corretores colocam para mim, de uma forma correta, na minha opinião, que só quando recebem o e-mail do banco de aprovação do financiamento é que eles fazem o sinal confirmatório. Né? E aí esse sinal confirmatório é a obtenção do resultado útil do negócio. Né? Então, o que eu recomendo aos corretores, cautela, no sentido de que não sejam feitas arras confirmatórias em negócios financiados de forma precipitada. Por quê? Ao invés de constituir, né, uma garantia do recebimento dos honorários, isso vai ser considerado como uma atitude de falta de cautela, falta de cuidado, né? E, portanto, além de não gerar os honorários, ainda poderá gerar ao corretor uma ação contra o corretor de responsabilidade civil, né? Em função da infringência do artigo 723, né? Que diz que o corretor tem que agir pautado pelas cautelas, dando todas as informações, artigo tão lembrado aí sempre pelos colegas, a questão da responsabilidade civil do corretor. Então, o posicionamento correto do corretor, imóvel financiado, aguardar o e-mail de aprovação do financiamento para fazer o sinal confirmatório. E aí, feito o sinal confirmatório, na minha opinião e na opinião de diversos juízes e juristas, a comissão do corretor é devida, ainda que não haja a escritura definitiva. Para finalizar, deixa o recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. Como recado final para o corretor que está nos assistindo, né, queria desejar a vocês, né, bons negócios. O Cresce, através da sua universidade corporativa, tem prestigiado o corretor com diversos cursos, né, dos mais relevantes e interessantes, gratuitos, né? Então o Cresce Rio de Janeiro tem permitido aí ao corretor esse estudo, esse aprofundamento, e eu queria desejar ao corretor, né, bons estudos, o meu principal desejo. Dr. Fábio Peixoto, mais uma vez obrigado pela presença e pelo conteúdo passado aos profissionais. Eu que agradeço ao Cresce Rio a oportunidade e quero deixar o meu e-mail, né, fabio.peixoto@yahoo.com.br, né, à disposição dos corretores para qualquer dúvida decorrente da presente palestra. Corretor de imóveis, este foi o primeiro programa Mala Direta de 2017. Como sempre, vamos precisar da sua participação acompanhando todos os vídeos da TV Cresce Rio. Sua audiência é fundamental. Um grande abraço e até a próxima.